Olá pessoal, bom dia mais uma vez. Então a gente vai dar sequência à nossa aula, tá bom? Então abram lá na página 340, na apostila de vocês, e nós vamos fazer o exercício número 2. Ele fala assim: reduza um número irracional representado com um único radical, simplificando o resultado quando possível. Então agora a gente vai ter raiz de raízes, tá? Então vocês se lembram como que a gente faz? Ontem a gente a gente aprendeu como resolver direto, né? Então, ó, aqui eu não tenho raiz quadrada e aqui eu tenho raiz quadrada. Então, como que a gente faz? A gente coloca o radicando lá, o 20, e a gente multiplica os índices da raiz, tá? Então, ó, 2 vezes 2, 4. E aí acabou nossa conta, tá? Tem como a gente simplificar isso? Não tem, né? Então eu vou deixar assim mesmo. Beleza? Aqui o próximo, ó. Então eu posso colocar já a raiz direto, ó. 3 ao quadrado. E aí eu vou multiplicar os índices da raiz, ó. 3 vezes 6, 18. Então, 18. Tem como eu simplificar? Nesse caso tem, olha só. Aqui eu tenho 18 e aqui eu tenho 2. Ambos são múltiplos de 2, não são? Então a gente pode dividir em cima e embaixo por 2, tá? Quanto que é 18 dividido por 2? É 9. E 2 dividido por 2 é 1. Então eu não preciso colocar e acabo minha conta aqui, tá bom? Aqui a próxima, ó. Já vamos colocar ali o 5 dentro da raiz. É 5 ao quadrado, né? E agora a gente vai multiplicar, ó. 4, lembra? Quando não tem nada, tem 2 aqui, tá? Não vamos esquecer, colocar 1, tá? É 2. Então, ó, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então, vai ficar aqui a raiz de 24, ó, no índice, tá? Dá pra simplificar, né? Ó, o 24 e o 2 são múltiplos de 2. Então, a gente vai poder dividir o índice e o expoente por 2. E aí, quanto que vai dar? 24 dividido por 2 dá 12. E 2 dividido por 2 dá 1. Então, acaba aqui a minha conta, tá bom? E aqui a última, ó. Raiz de 30, já posso colocar ela aqui. 10 vezes 2, 20. 20 vezes 3, 60. Tá? E aí, acabou a nossa conta, não tem mais o que a gente fazer. Beleza? Então, esse é o exercício número 2. Agora, a gente vai fazer, lá na página 338, o exercício número 3, tá? Se quiserem copiar, pausa o vídeo, porque eu já vou continuar aqui, tá bom? Eu vou desenhar ali os desenhos na lousa. Ó, vamos lá então fazer a número 3. Fala assim: determine as medidas em centímetros assinaladas nas figuras a seguir. Se possível, simplifique as respostas. Então, é pra gente descobrir quem é esse X aqui, né? Então, ó, aqui eu tenho um triângulo retângulo. Triângulo retângulo, a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras, né? Então, ó, aqui é meu ângulo de 90 graus, esse é o ângulo oposto, minha hipotenusa. Então, esse ângulo ao quadrado, esse ângulo não. A hipotenusa ao quadrado é igual ao lado ao quadrado, né? Um dos catetos ao quadrado, mais o outro lado ao quadrado. Então, 2 raiz de 5 ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual. A gente aprendeu que quando a gente tem quadrado e raiz quadrada, a gente pode simplificar. Então, vai ficar só o 3 aqui, né? Mais, aqui, ó, 2 ao quadrado, 4. A gente tem uma raiz quadrada aqui e um quadrado aqui. Então, a gente simplifica. Então, vai ficar vezes 5. Primeiro, vamos resolver essa multiplicação ali. Então, vai ficar 3 mais 4 vezes 5, 20. Então, vai ficar x ao quadrado é igual a 20 mais 3, 23. Para a gente tirar esse quadrado daqui, a gente extrai a raiz desse lado e extrai a raiz desse lado. Então, x é igual a raiz de 23. A raiz de 23 não tem como a gente simplificar, porque 3 é um número primo, então vai ficar assim mesmo, tá? O próximo. Mesma coisa, vamos colocar o teorema de Pitágoras aqui. Quem é minha hipotenusa? É o 3 raiz de 7. Então, vai ficar assim, ó.
3 raiz de 7 ao quadrado é igual a raiz de 3 ao quadrado mais x ao quadrado. Podia ser o contrário, podia ser primeiro o x e depois a raiz de 3, não tem problema. Desde que desse lado aqui fique a hipotenusa, tá? 3 ao quadrado, 9 vezes. Aqui eu posso simplificar a raiz com o quadrado, então vai ficar 7. É igual, ó, aqui posso simplificar a raiz com o quadrado, então vai ficar 3 mais x ao quadrado. 9 vezes 7, 63, igual a 3 mais x. Vou subtrair 3, então vai ficar 63 menos 3 igual a x. Então, vou colocar o x pra cá, ó, e essa conta pra lá. Então, vai ficar 60, né? Porque 63 menos 6 é x. Aqui é o quadrado, tá, gente? Agora, eu vou tirar a raiz dos dois lados pra eu eliminar esse quadrado aqui. Então, ó, quando eu tiro a raiz, eu posso simplificar os quadrados. Então, vai ficar x é igual a raiz de 60. E a gente pode fatorar a raiz de 60 e a gente vai chegar que é 2 raiz de 15, tá? Então, fatora aí e vai dar 2 raiz de 15. Beleza? Copia aí, façam aí, que eu já vou fazer a letra C e a letra D. Ó, pessoal, agora aqui a gente tem dois quadrados, né? E uma diagonal traçada. Quando a gente traça uma diagonal, a gente forma um triângulo retângulo, tá vendo? Então, como que a gente vai descobrir a diagonal de um quadrado, que é esse x aqui? É só a gente considerar esse triângulo retângulo e fazer teorema de Pitágoras nele, né? Então, ó, essa aqui não é minha hipotenusa, então ela vai ficar aqui isolada. Aí eu tenho aqui esses dois lados, então vai ficar um lado ao quadrado mais o outro lado ao quadrado. Tá? Bem simples assim. 2 ao quadrado, 4 vezes, ó, vou simplificar, vai ficar 3 aqui. Mais 2 ao quadrado, 4. Vou simplificar, vai ficar 3. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 3, 12. Então, o x vai ficar igual a 24, x ao quadrado, né? Aí, a gente vai colocar a raiz dos dois lados. Então, o x, aqui vai simplificar, o x vai ser igual a raiz de 24. A raiz de 24 é 2 raiz de 6, se eu não me engano. É isso mesmo, tá? Então, vai dar 2 raiz de 6. É só fatorar o 24, tá? Vocês vão chegar nesse resultado aqui. 2 raiz de 6. Então, a minha hipotenusa aqui, ou melhor, a diagonal do meu quadrado vai medir 2 raiz de 6, certo? Agora aqui, ó, ele deu a diagonal e ele quer saber os lados. Bom, muito simples, ó. Aqui é um triângulo retângulo, igual a gente fez aqui. Essa é a minha hipotenusa. Então, a hipotenusa, a gente isola ela ao quadrado. E a gente faz um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. Vezes, ó, vou simplificar a raiz com o 2 ali, vai ficar vezes 2. É igual x ao quadrado mais x ao quadrado, 2x ao quadrado. 25 vezes 2, 50. 2 vezes x ao quadrado, 2x ao quadrado. Vou dividir todo mundo por 2 para isolar esse x ao quadrado aqui. Então, vai ficar, vou dividir aqui por 2, vai ficar 50 dividido por 2 é igual a x ao quadrado. Vou passar o x ao quadrado para cá, tá? E esse número para cá. 50 por 2, 25. Aí, vou extrair a raiz dos dois lados para tirar o quadrado. Então, aqui vai ficar x é igual... Qual que é a raiz quadrada de 25? 5. Então, aqui está o resultado da letra D. Certo? Vamos agora para o número 4. Pessoal, a número 4, ela fala assim, ó. Agora que você já aprendeu a simplificar números irracionais na representação com radicais, será capaz de deduzir algumas fórmulas que poderão ser úteis para a resolução de problemas em geometria.
Aí aqui tem uma chargezinha, né? Um desenho que fala que a professora está contando que a gente não precisa decorar as fórmulas, a gente pode aprender a fazer elas, a construir elas, né? Mas se a gente decorar, facilita, mas a gente pode também aprender a fazer. E é isso que a gente vai fazer do exercício número 4, tá bom? Então vamos lá, letra A fala assim, ó. Determinação da medida do lado de um quadrado quando se conhece sua área. Então a gente vai aprender a determinar a área de um quadrado. A gente vai aprender a determinar o lado de um quadrado quando a gente já conhece a área. Como que a gente vai fazer isso? Ó, primeiro, considere um quadrado de área 48 centímetros quadrados. Determine a medida do lado L desse quadrado. Bom, então vamos lá. 4, letra A. A gente tem um quadrado e a gente sabe que a área dele é 48 centímetros quadrados, tá? Ele quer saber qual que é a área desse quadrado, o lado desse quadrado. Que número vezes que número que vai dar 48 centímetros quadrados. Pra gente fazer isso, bom, como a gente calcula a área? Não é lado vezes lado? Ou lado ao quadrado? Então a gente sabe que a área de um quadrado é igual a lado ao quadrado. Eu sei que a área é 48, não sei? E quem que é o L ao quadrado? Não sei. Eu vou descobrir. Então, ó, eu quero descobrir o lado, não quero? Só que aqui eu tenho um lado ao quadrado. Eu quero tirar esse quadrado daqui. Então eu vou passar a raiz, ó. Vou colocar ele desse lado aqui só pra vocês enxergarem melhor. E agora a gente vai passar a raiz aqui. Então vai ficar a raiz aqui e a raiz aqui. Então, raiz quadrada de L ao quadrado, L. Raiz quadrada de 48, a gente pode fatorar e a gente vai chegar que é 4 raiz de 3, tá? Então, 4 raiz de 3. Então, o lado desse meu quadrado vai ser 4 raiz de 3, tá? Para dar essa área 48. Aí ele fala aqui, ó, considere um quadrado de área A. Encontre uma fórmula que permita calcular a medida L. Então, se a gente tivesse um quadrado de lado A, de área A, né? De área A, como que a gente ia fazer? Bom, aqui a área não era 48, a gente colocou 48 aqui. Agora, em vez de 48, a gente ia colocar um A, então, porque agora a nossa área ela é A. Então, o A é igual a lado ao quadrado, não é? Porque a área não é igual ao lado ao quadrado? Como que eu vou saber, então, quem que é o meu L? Vou passar ele pra cá, assim. Troquei de lugar, só pra gente enxergar melhor, tá? Vou extrair a raiz dos dois lados, então L é igual a raiz de A. E assim é a fórmula pra gente descobrir um lado quando é dado a área, tá? Então, coloca aí naquele segundo pontinho da letra A. Desculpa, é da letra A mesmo, tá certo. Letra B. Determinação da medida da diagonal de um quadrado quando se conhece a medida do lado. Dado um quadrado de 6 centímetros de lado, determine a medida da sua diagonal. Então agora a gente tem um quadrado e o lado dele é 6 centímetros e ele quer, ó, a diagonal. Se aqui é 6, aqui também é 6, não é? A diagonal, ela forma um triângulo retângulo, como a gente viu no exercício anterior. Então a gente vai chamar a diagonal de D, que é também a nossa hipotenusa, não é? Se a gente considerar aqui um triângulo retângulo. Aí a gente vai colocar na forma do triângulo retângulo, que é a forma de Pitágoras, né? A diagonal ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual a 6 ao quadrado mais 6 ao quadrado, que são os meus catetos, certo? Então, a diagonal ao quadrado é igual a 36 mais 36. Então, a minha diagonal ao quadrado é igual a 72. E a minha diagonal vai ser raiz de 72, que é exatamente 6 raiz de alguma coisa. 6 raiz de 2. Tá? Agora, ele fala ali no segundo pontinho, ó. Dado um quadrado de lado L, qualquer, encontre a fórmula que permita determinar a medida da sua diagonal. Então, agora, em vez de 6, aqui vai ser L e aqui vai ser L. Como que a gente vai encontrar essa diagonal? Bom, a diagonal ao quadrado é igual ao lado ao quadrado, que vai ser L agora, não é mais 6, mais L ao quadrado. Quanto que é L ao quadrado mais L ao quadrado? 2L's ao quadrado. Agora a gente vai passar a raiz dos dois lados aqui, ó.
para tirar esse quadrado do D. Então vai ficar só a diagonal. L ao quadrado eu consigo simplificar e tirar ele da raiz. Só que o 2 vai continuar ali na raiz. Então essa é a fórmula da diagonal do quadrado. Diagonal é igual L raiz de 2. Tá vendo? A gente não precisa decorar, a gente consegue encontrar essas fórmulas, né? Através do teorema de Pitágoras, através de uma área de um quadrado, tá? Vamos ali agora para a letra C. Façam no caderno isso, tá, gente? Que acho que na apostila de vocês não tem espaço. Ou eu fiz na apostila, mas ficou bem apertadinho. Aí vocês que sabem, tá? Agora a letra C. Determinação da medida da aresta de um cubo quando se conhece o seu volume. Determine a medida da aresta de um cubo cujo volume é 343 centímetros ao cubo. O volume do cubo, como que a gente calcula? É a área da base vezes a altura. O cubo não é um quadrado? A área do quadrado é lado vezes lado, ou lado ao quadrado. E a altura do cubo não é igual também, porque um cubo é tudo igual, né? As medidas das arestas. Então também vai ser um lado ao quadrado. Então o volume do cubo é lado ao cubo, tá? É só a gente medir um dos lados e elevar ao cubo, tá? Aí ele fala ali no primeiro pontinho, ó. Determine a medida da aresta de um cubo cujo volume é 343 centímetros. Eu vou colocar aqui em vez de lado, vou colocar A de aresta, tá? Então ele quer saber a aresta. Aí ele falou que o cubo tem volume 343. Então no lugar do volume eu vou colocar 343. E eu sei que 343 é igual ao quê? A ao cubo, que é o que eu quero descobrir. Vou passar essa aresta pra cá, pra ficar mais bonitinha a minha conta e vocês enxergarem melhor. Quero tirar esse cubo daqui, porque eu quero saber o valor de A, não de A ao cubo. Então eu vou colocar raiz cúbica aqui e raiz cúbica aqui. Tá? Ó, raiz cúbica com raiz cúbica simplifica, vai ficar A. E aqui vocês vão descobrir qual é a raiz cúbica de 343. Então vai pegar o 343 e vai fatorar. Não vai dar por 2, não vai dar por 3, não vai dar por 5, vai dar por 7. Quando você dividir por 7, vai dar 49, tá? Aí dá por 7 de novo, que dá 7, que dá 7, que dá 1. Então, a raiz cúbica de 343 é 7. Então, a medida da aresta desse cubo é de 7 centímetros, tá? Aí ele fala, descubra um cubo de volume V qualquer, dado um cubo de volume V qualquer, encontre a fórmula que permite calcular a medida da sua aresta A. Então, ó, é bem simples, ó. Aqui, o volume é V igual a aresta ao cubo. Na verdade, eu já coloquei praticamente a resposta, né, ó. Se ele quer saber agora a aresta, é só eu isolar, não é? É só tirar a raiz daqui. Então, ó, se o volume é igual a aresta ao cubo, eu vou isolar a aresta, tiro a raiz cúbica daqui, tiro a raiz cúbica daqui. Então, aqui vai ficar A sozinho é igual ao volume ao cubo. Ou A é igual à raiz cúbica do volume, tá? Então, é isso aqui, tá bom, gente? Letra E. Vai ser a última? Não, letra D. Determinação da medida da diagonal de um cubo quando se conhece a medida da sua aresta. Então, determine a medida da diagonal de um cubo de aresta 3 centímetros. Bom, a diagonal de um cubo, a gente faz assim. Ó, a gente tem um cubo lá. Mais ou menos assim, né? Aqui era pra ficar pontilhado também. Mas tá, a gente tem um cubo. A gente quer a medida da diagonal dele. Eu acho que eu não vou conseguir desenhar aqui muito bem. Mas a diagonal, ela vai ser mais ou menos assim. Vai pegar daqui até aqui. Vai pegar daqui até aqui. E vai pegar aqui até aqui, ó. Tá vendo? Bom, a minha diagonal é essa daqui, ó. Tá? Essa é a diagonal. Por que eu desenhei as outras coisas? Pra gente fazer um triângulo retângulo. Eu não sei se vai aparecer o rosa aí pra vocês, vai ser tom de rosa, tá?
Isso daqui e isso daqui vai me ajudar a descobrir essa medida dessa diagonal, porque formou um triângulo retângulo, tá? Ó, aqui é a aresta do meu cubo e aqui é a diagonal do meu quadrado. Eu vou colocar a diagonal Q, que é a diagonal do meu quadrado, tá? Então, vamos desenhar esse triângulo aqui, ó. Ele ficou assim, ó. Aqui é a diagonal do cubo, aqui é a diagonal do quadrado e aqui é a aresta, tá? Então, vamos lá. Ele fala assim, ó. Determine a medida da diagonal de um cubo de aresta 3. Então, eu sei que aqui vai ser 3 centímetros. A diagonal do cubo é o que eu vou descobrir. E qual é a diagonal do meu quadrado? Bom, eu tenho um quadrado aqui, de lado 3, né? Eu tô trabalhando com o cubo. Vamos voltar lá na questão, na letra B. Como que eu sei a diagonal de um quadrado? A diagonal é raiz de 2 vezes L. Então, aqui vai ser igual a raiz de 2 vezes L. Quem que é o L? É o lado. Pode ser o A também de aresta, que é 3. Tá? Porque ele fala que a aresta é 3, então o lado do quadrado vai ser 3. Agora é só a gente aplicar Pitágoras, ó. Então, a diagonal do meu cubo ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a 3 ao quadrado mais raiz de 2 vezes... Vou colocar o 3 na frente, tá? 3 raiz de 2 ao quadrado. Diagonal ao quadrado é igual 3 ao quadrado, 9, mais 3 ao quadrado, 9. Aqui vai simplificar, vai ficar 2. Diagonal ao quadrado é igual 9 mais 9 vezes 2, 18. Então, vai ficar igual a raiz de 27. Já fiz direto aqui, tá? Ó, 9 mais 18, 27. Vou passar a raiz, vai ficar raiz de 27. A raiz de 27 é 3 raiz de 3. Tá? Qualquer coisa, fatora aí para chegar nesse resultado. E aí ele pergunta, encontre a fórmula que permita calcular a medida da diagonal de um cubo de aresta A qualquer. Então, para a gente saber a medida da diagonal do cubo, é só a gente... Ó, então a gente tem a diagonal é igual a aresta ao quadrado mais a aresta raiz de 2, não é? Então, vamos colocar, vou apagar aqui e colocar ela aqui. Ó, então aqui eu posso colocar assim, ó, que a diagonal ao quadrado é igual. Ali era 3, agora ele tá chamando de A de aresta, não é? É. Então, vai ficar A ao quadrado mais A raiz de 2 ao quadrado. A raiz de 2 ao quadrado. Então, a minha diagonal ao quadrado vai ser igual a ao quadrado mais A ao quadrado. Aqui vai simplificar, vai ficar 2. Então, minha diagonal ao quadrado ficou. Aqui é como se fosse, ó, vou colocar só o 2 pra frente, ó, tá? É dessa forma. 2 mais 1, 3. Então, diagonal ao quadrado é igual a 3A ao quadrado. Vou tirar a raiz dos dois lados. Então, a diagonal é igual. O A ao quadrado eu posso tirar da raiz. Ele sai só A, né? Simplifica aqui. E vai ficar a raiz de 3 aqui. Então, a diagonal do meu cubo é essa aqui, tá? Então, se ele fala assim, eu tenho um cubo de aresta 7. Quanto vale a diagonal? A diagonal é igual a 7 vezes raiz de 3, tá? Certo, agora vamos para a última, letra E. Determinação da medida da altura de um triângulo equilátero. Determine a altura de um triângulo equilátero cujos lados medem 4 centímetros. Tá, então um triângulo equilátero é um triângulo que tem todos os lados iguais, não é? Então, ó, eu tenho um triângulo equilátero aqui e ele fala que os lados medem 4 centímetros. Aí ele quer saber qual é a altura desse triângulo. Bom, a altura é aqui, né? Ela vai sair aqui do meio e ela vai chegar aqui e vai fazer um ângulo de 90 graus aqui. Ela divide isso aqui no meio, então vai ficar 2 pra lá e 2 pra cá. Então, ó, eu tenho aqui que é 4, aqui é 2 e aqui é a minha altura. Como que eu posso fazer isso?
Pitágoras? Então, ó, a minha hipotenusa ao quadrado é igual ao meu cateto ao quadrado mais a minha altura ao quadrado. 4 vezes 4, 16. 2 vezes 2, 4, mais a altura ao quadrado. Vou trazer esse 4 para cá, vai ficar 12, é igual a h ao quadrado. Então, h é igual a raiz de 12. Então, h é igual a 2 raiz de 3, tá? Só fatorar ali o 12. Aí ele fala, encontre a fórmula que permite calcular a medida de h da altura de um triângulo equilátero de lado L qualquer. Então agora, em vez de 4 aqui, vai ser L. Aqui vai ser L. Aqui eu não dividi no meio, então vai ser L sobre 2 e aqui vai ser L sobre 2. Como que a gente vai colocar isso então, ó? Hipotenusa ao quadrado vai ser L, então vai ficar L ao quadrado, vou colocar ali do outro lado, para vocês enxergarem melhor, ó. Então vai ficar hipotenusa ao quadrado, agora vai ser L ao quadrado, é igual cateto, que é L sobre 2 ao quadrado, vou por assim, ó, mais o outro cateto, que é a minha altura. L ao quadrado, vai continuar L ao quadrado. L ao quadrado, L ao quadrado, 2 ao quadrado, 4, mais a minha altura ao quadrado. Vou isolar essa minha altura, então eu vou trazer o L pra cá. Então vai ficar L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4 é igual a H ao quadrado. Agora, pra gente resolver, a gente vai ter que tirar o mínimo múltiplo comum, não é? Aqui é como se tivesse 1 embaixo. O mínimo de 1 e 4 é 4. 4 dividido por 1, 4 vezes L ao quadrado, 4L ao quadrado. Menos 4 dividido por 4, 1 vezes L ao quadrado, L ao quadrado. E isso vai ser igual a minha altura ao quadrado. 4L ao quadrado menos 1L ao quadrado vai dar 3L ao quadrado. Sobre 4 é igual ao meu H ao quadrado. Vou trazer o meu H para cá, para ficar mais usual. E vou tirar a raiz dos dois lados. Então vai ficar raiz de 3L ao quadrado sobre 4. Posso continuar essa conta, não posso? Ó, o L ao quadrado eu posso tirar da raiz e o 4 também, não posso? Então, o meu H vai ser igual. O L ao quadrado sai L, o 4, a raiz de 4 é 2. E aí o 3 vai continuar dentro da raiz. Então, essa é a altura do meu triângulo equilátero, tá? Então, se ele falasse assim, ó, eu tenho um triângulo equilátero de lado 2, qual que é a altura dele? Só colocar aqui na fórmula, ó, 2 raiz de 3 sobre 2. E daí você resolve e descobre o lado dele, tá bom? Pessoal, então por hoje é só, tá bom? Daí pra próxima aula, então vocês façam os exercícios, tá? Tá lá na página 340, do 9 ao 16. Aí finalizamos as tarefas de casa, a gente corrige daí na aula que vem. Se der tempo, daí a gente faz aquele desafio que ficou pra trás, aí na página 339. E aí tem mais algumas coisinhas ali, né? Uma atividade complementar e mais alguns exercícios pra gente resolver, tá? Aí a gente finaliza esse capítulo. Tá bom, pessoal? Então tenham um ótimo dia, bons estudos pra vocês e até a próxima aula, tá? Tchau!